Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Vi Pereira e tá começando mais um vídeo, então vem comigo, já se inscreve aí no canal. Bom, gente, hoje eu vou dividir com vocês mais um episódio sobre a minha saúde que talvez vocês não saibam. Eu sou diabética, ela é genética e ela não é a tipo 1, isso mesmo. Bom, o que isso significa? Primeira coisa, que eu tenho uma diabetes que não é tão comum, né? Quando eu descobri, diziam que era uma diabetes rara. Hoje em dia, ela já está um pouco mais conhecida, mas ainda assim, ela não é uma diabetes comum. Com isso, eu descobri que existem vários tipos de diabetes, mais de 20 tipos de diabetes. E que não só tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 e a tipo 2 são as mais conhecidas. Então, a tipo 1, ela é genética também, a minha também é genética. E pelo que eu entendi, o pâncreas, né, é o que eu entendi como leiga. O pâncreas não produz insulina, por isso que a gente precisa fazer o controle com insulina. E já a tipo 2, ela produz insulina, mas é como se fosse o pâncreas fosse preguiçoso. Então, ele acaba produzindo uma insulina que não é suficiente para queimar o açúcar, para transformar a glicose. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar medicamentos para controlar essa glicemia no sangue. Então, a primeira coisa que eu vou contar pra vocês foi como que eu descobri esse tipo de diabetes. E aí, depois eu vou contar um pouquinho sobre a diabetes em si. Eu tinha uns 18, 19 anos e eu tinha nódulos mamários. E eu precisava tirar esses nódulos mamários. E eu queria tirar antes que eu perdesse o convênio dos meus pais, que eu ia perder com 24 anos. Então, eu passei na mastologista e ela pediu uns exames pré-operatórios. E eu fiz os exames todos, cardiológicos, de sangue, e os exames pré-operatórios incluem o nível de açúcar que você tem no sangue. E para minha surpresa, naquela época, a minha glicemia veio alterada. E aí ela tinha sido a glicemia em jejum. E aí a médica falou, olha, não vai impedir que você faça a cirurgia, não é um contraindicativo de fazer a cirurgia, mas a sua glicemia está alterada. Depois você procura um endocrinologista. A gente vai fazer a cirurgia e você procura um endocrinologista. Então eu fiz a cirurgia e depois eu procurei um endocrinologista. E o endócrino falou: nossa, eu vou te pedir uma curva glicêmica. E um exame que você toma uma glicose, um líquido, que é horrível, só de lembrar é horrível. A maioria das grávidas faz esse exame. Tem que tomar esse líquido, mede a glicemia antes e mede depois para ver como o açúcar se comporta, né? Como que o organismo se comporta diante do açúcar. E tem um que você você toma e fica medindo o sangue de 2 em 2 horas. É um exame meio longo. Enfim, eu fiz esse exame e retornei na endócrino com os resultados. E ela falou, nossa, que estranho. Você não se enquadra numa diabetes tipo 2? Então, isso já faz mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos atrás. Mais de quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Então, imagina só, né? Se hoje ela ainda é uma diabetes, já não é mais considerada rara, mas é uma diabetes incomum, na época era rara mesmo. Então, o médico falou, mas é muito estranho a forma que você não é... Na sua idade, você teria uma diabetes tipo 2, você estaria obesa, não era o meu caso, eu era bem magrinha. Ou você teria, enfim, ele falou algumas características de quem tem diabetes naquela faixa etária, como que a pessoa estaria. E não era o meu caso. E aí, na ocasião, ele resolveu tratar de forma medicamentosa com um remédio padrão, que a maioria dos diabéticos tipo 2 tomam. E acontece que eu comecei a tomar o remédio e ele não viu diferença nenhuma na minha glicemia. Então, ele foi lá e dobrou a quantidade de remédio e não viu diferença nenhuma na minha glicemia. E aí ele foi e dobrou de novo e não viu diferença nenhuma. E aí começou a controlar com o destro e ficou aquela coisa bem confusa. E eu fui, não recordo porquê, mas eu fui em um outro médico e o outro médico falou, não, mas escuta, você não tem diabetes. Você é uma pré-diabética. Ó, seus exames aqui tá dizendo que você é uma futura... Se você não praticar exercícios físicos e você não tiver uma alimentação adequada, você vai desenvolver diabetes.
Você não precisa tomar esses remédios, parem de tomar os remédios. Aí cortou todos os remédios e a minha glicemia, continuei medindo, e minha glicemia se comportava da mesma maneira, com remédio ou sem remédio. E eu fiquei, mas que coisa. Aí, toda vez que eu fazia um exame para um outro médico e eles viam meu açúcar, eu falava, olha, você já foi no endocrinologista? E eu contava essa história. E aí teve uma época que eu tava trabalhando muito estressada, tava com problemas no trabalho mesmo. E aí a diabetes ficou bem descompensada e procurei um outro endócrino e ele entrou de novo com medicamento e falou, olha, muito estranho, sua diabetes simplesmente não vai, não tá resolvendo. Até que, conversando com a minha irmã, ela teve problemas, ela teve uma primeira gestação que não deu certo, que não fluiu, não evoluiu, por conta de uma diabetes, e que na época ela não conseguia entender direito também essa diabetes. E futuramente ela ficou grávida do Nicolas, meu sobrinho, e ela começou a controlar de perto essa diabetes. Ela teve que ficar internada, ela teve, né, uma gravidez de risco, então ela teve que acompanhar isso de perto. E aí descobriram que ela tinha uma diabetes genética chamada de MOD2. Ela me contou aquilo, mas naquele momento eu não liguei uma coisa com a outra e depois de outras conversas, ela começou a contar melhor como que era essa diabetes e como ela se comportava. E eu fui na minha nessas tentativas de engravidar, eu fui numa outra endocrinologista e resolvi cuidar da saúde para que eu viesse a engravidar com saúde, né? E eis que a minha médica fala, olha, você, né, sua diabetes não se comporta, ela explicou, não se comporta como uma diabetes comum, você deve ter uma diabetes diferente. Foi aí que eu recordei. Eu falei, olha, minha irmã tem uma diabetes MOD2. Aí ela falou, é isso, você tem a diabetes MOD2. É uma diabetes genética, se sua irmã tem, provavelmente é isso que você tem. Então, o que é a diabetes MOD2? É como se o seu organismo ele trabalhasse com uma queima mais lenta desse açúcar. Como se você trabalhasse com um nível de açúcar mais alto no sangue. Mas que não causa um problema em si, desde que desde que você cuide direitinho, você não fique obesa e você pratique exercícios e tenha uma alimentação saudável, você vai controlar ela dessa maneira. O controle da diabetes MOD2, ela não é medicamentosa, porque ela é resistente a medicamento. Então, você vai tomar remédio e realmente vai continuar a mesma coisa. A diabetes MOD2, o problema dela era virar uma diabetes tipo 2. Porque daí você vai ter que tomar o quê? Insulina. Então, a diabetes tipo 2, ela não é tratada normalmente com uma insulina. Mas a MOD2, ela não funciona com medicamento. Então, ela vai funcionar com o quê? Com a insulina. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e cuidar bastante desses níveis de açúcar para que ele não se eleve e que a gente não desenvolva um tipo 2, porque ela não vai resolver com o medicamento. Aí eu vou ter que tomar insulina. Eis que eu fico grávida. E na hora que eu fiquei grávida, eu já falei pro obstetra, falei, eu tenho diabetes MOD2. Daí ele falou, passa na nutricionista. Eu passei na nutricionista, passa na endócrino. Passei na endócrino, a endócrino tranquilo. E aí eu descobri uma malformação no Raulzinho e aí eu tive que ficar internada. No hospital, eles começaram a fazer o destro. E aí eles explicaram que a diabetes tipo 2 é genética. Então o Raulzinho poderia ter a diabetes tipo 2, a MOD2. O Raulzinho poderia ter a MOD2 ou não ter a MOD2. Qual que era o problema? Se ele não tivesse a MOD2, o organismo dele ia entender que tem mais açúcar no sangue. Eu estaria mandando mais açúcar para ele. E ele ia se sobrecarregar tentando queimar esse açúcar. E aí ele poderia ser uma criança fora dos padrões de tamanho, ter as complicações que uma criança diabética, uma gestação diabética causa, que são graves, né? Então, eu fui tratada com insulina na gestação,
medi o destro, então eu tinha uma insulina que eles chamam de insulina de efeito prolongado e uma insulina de efeito curto. Então, é assim, antes de almoçar, eu tenho que medir minha glicemia. Na hora que eu acordo, eu meço a glicemia. E aí, eu vou tomar café da manhã, então eu vejo quanto que ela tá, aí tem uma tabela. Ah, se ela tiver até tanto, não precisa tomar nada. Ah, se ela tiver até tanto, tem que tomar tantas unidades da insulina de efeito rápido. O que é essa insulina de efeito rápido? Assim que eu ingerir um carboidrato, um açúcar, ela já vai fazer efeito de me ajudar a queimar esse açúcar. E aí eu vivi dias bem difíceis, porque até encontrar uma insulina que meu organismo reagisse bem, foi muito difícil. E aí eu descobri o que é ser uma diabética real. Por quê? Porque o problema maior não é o açúcar alto no sangue. O açúcar alto você não sente nada, embora ele cause problemas de visão, inúmeros problemas. Você não sente mal-estar. Mas a hipoglicemia, gente, a hipoglicemia é uma amostra grátis do tô partindo. Assim como a hipocalcemia, e eu tive essas duas experiências. Então, a hipoglicemia te causa tremores, te causa a sensação de desmaio, fraqueza, sensação de que sua alma tá saindo do corpo, assim, devagar. Então, parece que lentamente você está partindo. Então, é uma sensação horrível e é muito rápido, é muito rápido. E por que ela é causada? Porque eu vou lá e tomo uma unidade a mais, ou, enfim, tomei mais insulina e aí falta açúcar no sangue. Aí você tem que repor esse açúcar rapidamente. Aí como? Aí você pode comer aquilo que você não deveria. Doce. Existem algumas coisas naturais, tipo banana, ela tem bastante açúcar, então ela é um açúcar rápido, que vai rápido pro sangue. Então, é isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa diabetes. Era uma diabetes rara, agora eu acho que ela tá mais comum. E eu vejo isso porque depois da gestação, eu procurei um endocrinologista, quero tratar para que eu não tenha esses problemas, embora eu já aceitei. Se eu ficar grávida, eu tenho que fazer esse mesmo tratamento, porque existe um exame para fazer quando você tá grávida no bebê, mas é um exame meio invasivo. Então, na gravidez do Raulzinho, eu optei por não fazer esse exame e tratar como diabetes. Aí é só tratar como diabético. Porque se ele tivesse a MOD 2 e eu estivesse tratando, ia estar tudo bem. Mas se ele não tivesse, eu não estivesse tratando, aí iríamos ter problemas. Bom, para quem já viu os outros vídeos aí, o Raulzinho, a malformação do Raulzinho não teve nada a ver com a MOD 2. Não teve nada a ver com genética, foi uma malformação mesmo, uma produção errada das células dele. E nós passamos em especialistas para que eles nos garantissem que isso não era, né, uma questão genética, porque se assim fosse, nós teríamos que evitar uma gravidez. E é isso, gente. Eu eu sofri bastante, não de sofrimento mesmo, mas eu tive muita dificuldade, essa é a palavra, de diagnosticar direito essa MOD 2. Ah, tem outro detalhe. A MOD 2, eu não sou diagnosticada ainda com a MOD 2. Por quê? Porque a minha irmã perdeu a carta do endócrino dela que dizia que ela teria MOD 2. E aí eu conseguiria, com essa carta, tentar, pelo hospital público, fazer esse exame. Se não, eu tenho que pagar esse exame e ele custa bem caro. A última vez que eu verifiquei, ele tava R$2.000 para fazer, para você ter certeza que tem a MOD 2 ou não. E aí não foi meio que do meu interesse fazer, porque o tratamento é o mesmo. Então, assim, 99,9% de chances que eu tenha a MOD 2. E o tratamento é o mesmo. Tipo, não vai resolver nada. Eu falar, eu tenho sim, tá aqui o papel. Ah, não tenho não. Então, não tem muita diferença. Tanto é que na gravidez, eu poderia fazer o teste genético em mim, fazer esse exame no bebê, ou não fazer e ser tratada como diabética. Aí eu falei, não, pode me tratar como diabética, e insulina, e destro, e vida que segue. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha chegado em alguém aí que tá passando por um problema de diagnóstico. Se você tá tendo esse problema de diagnóstico, apresente essa informação pro seu endócrino, porque às vezes ele abre o olhar e fala, nossa, pode muito ser outro caso, não os casos mais simples, né? Os casos mais comuns. É isso, um beijo
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito.